Houston, you've got to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios com muito prazer o Dr. Isaac Furtado. O Dr. Isaac Furtado, além de médico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade dos Ex-Alunos do professor Ivo Pitangui, é também um poeta e lançou o ano passado um livro chamado Mosaico da Misericórdia, Arte e Reflexão. É um poeta que pretende registrar os mosaicos da misericórdia do Hospital de Fortaleza em ciclos de decadência e restauração, foge da mesmice da descrição para envolver-nos em uma emoção. Isaac Furtado é médico cirurgião, artista plástico e também poeta, como eu já falei. Doutor Isaac, eu queria que o senhor contasse como é que um médico começa a caminhar por esse mundo da escrita e da poesia. Isso. Os médicos, de uma maneira geral, tem muito esse contato com a literatura. Inclusive aqui existe uma sociedade, Sobramos, de médicos escritores, né? E eu, a princípio, antes de ser médico, era artista plástico. Resolvi fazer medicina já pensando na cirurgia plástica como especialidade. Aquela coisa de moldar o belo, né? De transformar como um escultor. E dentro das artes plásticas eu comecei a evoluir na parte da literatura. E a melhor maneira que eu consegui integrar as duas foi na poesia, que é uma coisa que você une a imagem com a construção do lirismo da poesia, e acho que está dando certo. Doutor, o que é o belo? Você disse que o cirurgião plástico gosta do belo, né? Mas o que é o belo do ponto de vista, né? O que é, por exemplo, o feio para o feio e o que é o belo para o bonito? Como é que a gente consegue, nessa nossa civilização cultural, distinguir o que é belo, né? Eu lembro que dizem que Jesus passando, né, junto com São Pedro, e encontrou um cachorro morto, né? E São Pedro disse: olha, sai daí que esse cachorro é muito feio, tá podre. E Jesus teria dito e que lindos são os olhos dele, né? Como é que a gente consegue distinguir o belo? O belo, na verdade, ele teria duas visões. Ele teria aquela parte técnica, né, baseada nos nossos padrões culturais, né? O belo da sociedade ocidental, que tem um seu padrão, da sociedade oriental. O belo daquele índio lá no centro da África, que coloca vários botox e tatuagens. Então, aquilo que é belo para eles, para nós já pode ser uma certa deformação, mas existem padrões e medidas matemáticas que conseguem deixar naquela, vamos dizer, aquela beleza apolínea, né? Aquela beleza grega que era traçada dentro de moldes, né? de números áureos, né? Todas as proporções divinas, mas que hoje essa beleza muito retilínea, muito padrão, está um pouco alterada, inclusive, que é o outro lado, que seria a beleza dionisíaca, né? Que seria aquela coisa mais solta, mais alegre, e que essa beleza, né, o belo, na verdade, eu diria que é como a própria verdade. Você nunca vai conseguir a beleza pura, assim como a verdade pura, que sempre vai estar além, né? Então, a gente, como cirurgião plástico, procura imitar os padrões mais aceitos, procura deixar traços mais suaves, mais, né, em proporções ideais, mas a gente sabe que nunca vai atingir a beleza pura e a perfeição pura. E porque a beleza, a nossa beleza, a gente pensa numa beleza grega, e de uma beleza toda, por exemplo, uma escultura, né, e ela está matematicamente tudo correto,
Eu me lembro daquele livro do Humberto Eco, A História da Feiura, né? Que Exatamente. Ele conta aquela evolução que nós colocamos a feiura, né? Retratamos a feiura, porque às vezes a gente não gosta do sujeito e acha que ele tem a história da beleza e a história da feiura. Por incrível que pareça, a história da feiura é muito mais interessante, como livro é bem mais interessante. Mas o que acontece é isso, nós estamos sempre copiando aquilo que é o sucesso, aquilo que é a mídia, né? Hoje em dia você tem uma informação muito grande de televisão, de internet, então para onde você olha tem uma pessoa que está com aquele padrão, né? Magra, é alta, com uma prótese de mama grande, então tudo isso as pessoas se espelham de uma maneira até inconsciente, né? Aquilo que já entra assim mais ou menos no inconsciente coletivo, de tentar imitar aquilo. Então, a gente vê muito com relação à cirurgia plástica, há 15 anos atrás a gente fazia mais redução de mama. Hoje em dia é o contrário, a gente faz mais aumento de mama. Talvez por a história da globalização, né? Que você tenha o mundo de uma maneira geral pequeno e você tem padrões mais unificados de beleza. Aquilo que antigamente dizia a brasileira era o bumbum maior, com a mama pequena, hoje já está um pouco diferente, já está entrando em moldes internacionais. Doutor, me diga uma coisa, por que o Brasil é tão famoso em cirurgia plástica e pessoas vêm do mundo inteiro fazer cirurgia plástica aqui? E se esse cirurgião plástico daqui, os mais famosos, também tem aquela fama daquele cirurgião que é brasileiro, por exemplo, que tem um programa de televisão que transforma... Aquilo ali, do ponto de vista ético, é correto aquele tipo de procedimento? Bem, a princípio, o Brasil hoje é realmente um ícone internacional, mundial. A gente opera pessoas que vêm da França, da Itália, para operar aqui em Fortaleza. E o que acontece é isso. O Brasil deve muito ao professor Yves Pitangui, que é considerado, vamos dizer assim, o mestre, o pai da cirurgia plástica no Brasil e um dos maiores expoentes mundiais, a quem eu devo muito e passei 3 anos lá estudando, e acredito que foi o grande propulsor da cirurgia plástica no Brasil e divulgador. O professor Yves fez cursos na Inglaterra, nos Estados Unidos e participou em congressos no mundo inteiro. E isso deu um salto e abriu os olhos para os cirurgiões locais de colocar a cirurgia plástica no dia a dia, e com a habilidade do cirurgião brasileiro, isso foi crescendo e criou proporções realmente internacionais. O Brasil hoje, ele tem, em termos assim, relativos, é o que tem mais cirurgia estética. Em termos absolutos, perde para os Estados Unidos devido ao volume de lá, mas em termos relativos, hoje o Brasil é um grande expoente internacional. E com relação a esse cirurgião que você citou, é até divertido, mas levando para o lado ético, é totalmente inaceitável a exposição dos pacientes que ele faz. Na medicina hoje, mesmo com a mídia, você não pode jamais expor a identidade de um paciente, nem se for com a autorização dele. Então, o paciente ele jamais pode ser exposto numa televisão ou foto de pré e pós-operatório, porque o ato médico é um ato sagrado. Claro. Então, ele não permite que seja divulgado como está sendo feito. Pode ser até informativo para os leigos que vão, inclusive, ver o transoperatório. Tem muitos pacientes que chegam, doutor, eu vi na televisão aquele nariz todo desmontado, aquela mama toda, é daquele jeito mesmo. Então eu tenho que explicar e dizer. Agora, realmente, na parte ética, não podemos expor desse jeito. Porque ele, inclusive, expõe a família dele, ele, né? Ele é um reality show que realmente foge as preocupações, né, da família. É aquela, né? coisa do grande Big Brother, né? Que você tem a exposição, lógico que tudo é ditado, mas que, na minha opinião, pode ser atrativo, mas que não é correto. Correto. Doutor, quanto foi que você começou a fazer poesia, né? Eu queria, porque nós vamos falar do seu livro, e eu estou vendo e que o seu livro, além das fotografias, né, sobre
o que você está expondo aí, os mosaicos, você também colocou poesia, você tentou traduzir aquilo ali. Como foi a sua entrada na poesia? A poesia eu acredito que já deve ter em torno de uns 10 anos que eu venho produzindo e idealizando, né? Inclusive, a gente continua aquela coisa, a poesia ela surge às vezes do momento mais inesperado. Até num plantão que você está ali, termina o plantão, você tem uma ideia, ou um sonho, quando você acorda, você pode ter aquela ideia, um trânsito, né? Então, o dia a dia, eu acho que hoje, do homem que a gente vive cada dia mais apressado, a poesia é como se fosse um sedativo ou um calmante para esses males, esse estresse do dia a dia. E realmente o meu processo criativo para criar um poema, criar uma rima, às vezes ele parte de uma imagem, de um fato. Eu digo muito que eu não sou poeta, eu apenas pinto as rimas do poeta. Então eu gosto muito de fazer aquela associação imagem e escrita. Eu queria que você falasse um pouco do seu livro, queria que você me mostrasse aqui, para eu mostrar para a câmera o livro. E como foi que você idealizou esse livro aqui, né? Dá para mostrar aqui o livro? Certo? Eu queria saber como foi que você idealizou esse livro, a partir de qual foi a ideia de você esse livro, a princípio, se você observar, a luva dele é um mosaico, ele tem um formato exatamente 20 por 20, que é o tamanho do ladrilho hidráulico encontrado nas casas antigas. E no prédio da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Fortaleza... Depois aí você pensou em usar o prédio da Santa Casa, né? Quando eu trabalhava lá, eu passei 10 anos trabalhando lá e fui vendo a variedade que era encontrada pelo chão, e aquilo formava um tapete, uma mistura de mosaicos que eram colocados a esmo pela falta, pela carência que tinha. Às vezes não tinha aquele modelo, ia colocando outro, e no final o pedreiro acho que nunca teve a ideia de que aquilo pudesse gerar alguma beleza, mas eu achei interessante e fui juntando esse material. E aí cada poesia dessa tem a ver com a poesia, ela tem alguma coisa a ver com o mosaico, algum que tem um desenho bem como uma folha, assim eu falo como se fosse fractais. Esse daqui, por exemplo, formas primordiais. Aí... Pronto, formas primordiais a gente fala de triângulos, de círculos, de quadrados, que são formas básicas da geometria, e como esse mosaico tinha essas formas, eu resolvi fazer uma analogia, né, com esses triângulos, faço alusão a pirâmides e tal. Filho da arte. Filho da arte. Filho da arte é o próprio livro, né? Eu considero como se fosse um filho porque esse livro ele traduz vários processos de arte, né? Não só a poesia, ele tem fotografia, ele tem desenho, tem pintura, né? Além do resgate histórico do prédio da Santa Casa, que eu fiz um resumo da parte histórica com relação às reformas, os processos arquitetônicos que iam sendo construídos no prédio, né? E que tem uma estrutura neoclássica, a fachada externa é muito bonita e realmente merece atenção. Então, por exemplo, você lançou esse livro quando? Esse livro foi lançado em agosto de 2009, né, aqui em Fortaleza, e já está sendo, inclusive, vendido em alguns sites, internet, e a gente faz dele como se fosse realmente o primeiro trabalho, né, que está tendo uma excelente aceitação. Agora o livro aqui tem tradução aqui em 2 línguas, né? Ele é um livro bilíngue, exatamente por se tratar de um livro de arte. Às vezes a pessoa quer presentear um amigo ou uma pessoa de fora que fica mais interessante. Eu achei bastante interessante aqui o seu livro. E você aqui no começo do livro você começa a contar a história da Santa Casa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exato. A Santa Casa, ela realmente, o que fez o governo no início, isso em 1846, que teve uma grande seca aqui, e a grande
leva de pessoas paupérrimas que chegavam em Fortaleza com vários tipos de doença, não tinham onde ficar, não tinham um grande centro, um hospital que pudesse juntar toda essa população carente que vinha do interior. Então foi realmente aventado a construção no prédio onde ela se encontra hoje, ali ao lado do passeio público, né? E a princípio ela tinha apenas um andar, ela não tinha uns 2 andares, e aquilo foi crescendo de acordo com a necessidade. Eu falo que realmente é uma história de sobrevivência, porque a Santa Casa nunca teve um momento de glória, que tinha fartura, que tinha... Ela continua hoje do mesmo jeito, ela continua, né? No mesmo processo. Por que, doutor, por que a Santa Casa, que a Santa Casa sempre vive em dificuldade? O que acontece é que a renda que é destinada do SUS não supre todo mês. Em termos assim de dias, por exemplo, na metade do mês aquela verba que veio para o mês já acabou. E o que acontece é que hoje já existem alguns... o governo dá alguns benefícios do Estado, e a Faculdade Cristo hoje está usando a Santa Casa como hospital-escola. Então ela também tem ajudado bastante nesse sentido. A gente não pagava na conta de luz uma contribuição? Existe, né? Mas tudo isso é muito pouco. Da mesma maneira que as pessoas fazem doações, né? Empresários fazem doações, e sempre é bem-vindo, mas o que acontece é que não é suficiente. A Santa Casa é um hospital terciário com cirurgias oncológicas de grande porte, com necessidade de... Hoje a saúde é muito cara. Com certeza. Tudo exige uma tecnologia maior, e isso gera um custo alto. Mas por que a gente se encontra na Santa Casa só os grandes profissionais? Porque eu tenho visto grandes profissionais lá na Santa Casa. A Santa Casa ela é o arrego, a princípio ela chama todo aquele profissional que termina a sua residência, ele a princípio vai, né? Aquela coisa até de retribuir, né? Na minha situação que eu fiz na Universidade Federal, né? Eu aprendi com uma população carente, e você tem aquilo como uma maneira de retribuir. E nada paga o que você recebe da gratidão de um paciente que você realmente trata na Santa Casa, aquilo que para mim teve uma experiência realmente inédita, assim, que eu passei 10 anos, hoje a gente segue o caminho, mas sempre fica com aquela vontade de voltar. E tem até uma poesia que eu faço, uma homenagem à sala onde eu fazia o meu ambulatório, que é a sala 5. E qual é a poesia? E ela tinha uma visão para a capela que ficava atrás. Essa próxima aqui. Então ela faz da janela eu via os fundos da capela. E aí ela cita simplesmente aquele momento, né, que eu estava ali atendendo as pessoas, e a grande maioria nem olhava para a janela, tampouco para a capela. E eu fiz imortalizei esse momento aí desse ambulatório. Atrás da antiga capela avistava um pequeno sino, encimando a singela torre. Aos poucos, mais construções ocultavam o rigor doutrora de rígidos padrões bizantinos. Por fora, o vitral da janela clareava no tom vespertino, que no sereno da noite dissolvia-se. Por dentro ouvia-se canções, um fiel ajoelhado que orava por mais um breve dia sem desatinos, né? É a sua visão sempre... aquela coisa do paciente que vai para a Santa Casa, que às vezes esperando entre uma consulta e outra, acaba indo para a capela, e a gente tem lá essa parte bem pobre, né, bem religiosa, que eu fiz uma alusão em termos de santas. Lá em volta do prédio tem muitas Nossas Senhoras, que a gente vê às vezes as pessoas, e não deixa de ser uma grande fé, né, que eu acho muito importante dessas pessoas para a sua cura. Inclusive tem outra poesia que falando a cura. Então mostrando um momento de que a pessoa recebe um laudo, e eu
criei a poesia em cima daquilo. Então, esse livro tem todo esse processo que envolve a parte religiosa, a parte, né, esse aí, ó, a cura. É a cura, né? Então, é muito forte, né, às vezes até um pouco pesado, que a gente... Ele diz aqui, passo firme, olhar atento no papel, o futuro tremula em sua mão. Passo trôpego, gosto de fiel na boca, muita droga. Não, gosto de fel na boca, muita droga, muita bula. Passe o bisturi, apressa reticente um sinistro cirurgião. Passo afinal ferida e almas limpas, bem perto a cura. Passe de mágica da medicina uma bênção, passe da divina força de Nossa Senhora. Isso aqui parece muito com o nosso Augusto dos Anjos, né? Tem quando ele um dizia, pouco... pegue, doutor, a sua tesoura e corte a minha singularíssima pessoa, que importa a mim que a bicharia roa todas as suas moléculas depois da morte, né? Muito bem. Ele deveria ter sido médico também, né? Essa parte que envolve a dor, né? A medicina tem muita parte da dor, do sofrimento, mas que tem uma mensagem, né? Eu acho que... Doutor, e qual é o próximo passo? O senhor já fez esse livro aqui, o seu próximo passo literário, já está pensando em lançar outro livro? Eu tenho alguns projetos que ainda estão em andamento, alguma coisa, inclusive em termos de história em quadrinho, que eu gosto muito, em termos de associar ou uma música, ou um processo eu gosto muito de história, de antropologia, a parte arqueologia, e estou com algumas coisas bem diferentes em andamento aí. Quem sabe, né, no próximo programa a gente fala de outro livro, certo. Outra história diferente. Esse aqui, para mim, é um trabalho que eu acho que nunca vai se repetir dessa maneira, né, assim, os mosaicos da misericórdia. Com certeza. Se as pessoas que quiserem encontrar esse livro, eles acessam qual site? Você pode dar o site da Livraria Cultura, né? livrariacultura.com.br, você pode encontrar. E não tem, se ele quiser ter contato com você, não tem e-mail para entrar em contato a respeito do livro, né? O livro ele inclusive pode ser encontrado também na Unicred, né? Que é um banco dos médicos da área de saúde aqui de Fortaleza. E no meu consultório também pode ser adquirido, né? Tranquilo. Em termos de... Meu nome é muito fácil, você coloca meu nome na internet, você já tem um acesso bem amplo a esses telefones. Perfeitamente. Doutor, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim e o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais, para dizer o que não falou aqui nesse nosso papo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Jonas, e dizer que o espaço para a arte, ele sempre vai ser pouco, porque a vida é breve, né? E a arte é longa. Então, por mais que eu fale aqui, jamais eu vou conseguir expor e esclarecer sobre a beleza, sobre poesia, que são assuntos maravilhosos, né? Com certeza, absoluta. Então, aqui agradeço muitíssimo a sua participação aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outro destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.